Quero começar por cumprimentar o Dr. Adriano Santos, que está aqui a representar o Ministro da Vida Amarante, o Sr. Vereador, e o Jorge Marinho, o pintor que hoje inaugura aqui a sua exposição Paredes de Estuque, uma exposição que nos fala de uma temática muito séria, que é a violência doméstica. Esta exposição é composta por 17 obras, são as 17 que vão aqui ver. Sim, é uma exposição que foi feita, portanto, em 2020, foi apresentada depois em 2021 em vários locais, portanto, acho que começou na Bienal, na quarta Bienal de Gaia ou na Casa Branca de Guramí, depois foi para a Bienal de Gaia. Como diria o Agostinho Santos, que na altura foi o curador da exposição, esta exposição, esta pintura, é uma pintura que entra como um vulcão pelas paredes e que é uma pintura coragem perante aquilo que foi 2020 e 2021. Estamos a falar, obviamente, da violência doméstica, que se agravou efetivamente com a pandemia. E também o Walter Romem, e aqui estamos até nos memoráveis, também escreveu no Jornal de Letras sobre esta exposição, que é uma exposição de coragem, é uma exposição, a pintura é figurativa, mas as imagens chocam-nos e que tem uma paleta muito segura e é efetivamente uma exposição, é uma pintura de coragem. Aquilo que vão ver, sim, eu acho magnífico, sou suspeita, acho as obras maravilhosas, mas sim, são de certa forma chocantes. Obviamente estamos a falar de um figurativo sobre um fundo abstrato, mas assim, aquelas figuras saem da parede e vêm ter connosco e de certa forma agridem-nos, ou seja, chamam-nos a atenção, somos obrigados a olhar para elas e a refletir sobre aquilo que vamos ver. Infelizmente, é uma temática que sim, não escolhe idades, não escolhe sexo, não escolhe estratos sociais, infelizmente, e acho que todos nós, obviamente, temos que olhar para estas obras como são obras de arte e maravilhosas, mas sim, também temos que sentir essa parte, que todos nós somos de certa forma culpados por ainda estarmos a viver. Quando eu falo todos nós, estamos a falar da sociedade, não é? Falamos tanto de liberdade, de direitos, de democracia, de tudo, e depois, dentro de quatro paredes, ainda vemos casos, e não é por acaso que todos os anos, e este ano também, os números são assustadores das pessoas que sofrem violência doméstica e que morrem por causa da violência doméstica. Portanto, o Jorge, eu sei que normalmente a pintura, ele temas, exposições temáticas, não costuma fazer muitas, só quando tem tempo, porque é um homem muito ocupado. Ele tem uma galeria em Vila Real, e trabalha muito por encomenda. Portanto, estamos a falar de um pintor que se formou na Faculdade de Belas Artes do Porto e que se especializou em modelismo, em técnicas de impressão, em escultura e desenho do corpo, e que tem participado em vários imensos concursos nacionais e internacionais, tem feito exposições individuais, tem participado em inúmeras coletivas, em várias bienais de arte, cá em Portugal e no estrangeiro. Portanto, estamos a falar de um pintor que tem uma longa carreira artística, já de muitos e longos anos, e que normalmente trabalha mais até por encomenda, sim, e é essa parte que lhe facilita a vida normalmente aos artistas, porque fazer exposições como esta, obviamente nós sabemos que não são exposições vendáveis, não é? Não são obras para vender, são obras para chamar a atenção, são para ser apreciadas e portanto, mas sim, fico muito lisonjeada por o Jorge ter aceitado o convite para trazer cá esta exposição. Eu via exatamente na Bienal de Gaia, ano passado, na fundação, na antiga fábrica da fiação, de costume, portanto o polo principal da Bienal, e automaticamente telefonei ao Jorge e disse que a exposição é maravilhosa, esquecendo até o tema, adorei as obras,
e gostava muito de ir até na Casa da Granja. O Jorge prontamente disse que sim, e aqui está ela, e é isso que vamos ver hoje. Elas estão aqui na sala do meio, depois vamos passar para a sala dos bebedouros e depois terminamos ao lado da cozinha para depois termos o gabarete. Eu vou passar a palavra ao Jorge, sem antes, obviamente, eu quero agradecer sempre a quem apoia aqui as iniciativas, que é a Câmara Municipal de Amarante. Quero agradecer ao Carlos Galo e quero agradecer também à CSP, muito obrigada. Obviamente que eu quero agradecer a todos por cá estarem hoje. A exposição está até ao dia 25 de novembro e a Casa da Granja está sempre aberta para os receber. Há pessoas que vêm ver na inauguração e voltam. E portanto, é sempre um gosto recebê-los cá. Estão todos convidados depois para o gabarete, depois de fazermos a visita guiada e de Jorge nos falar depois em cada sala sobre as obras que estão expostas. Vou passar a palavra ao Jorge, que é que nós queremos ouvir o Jorge. Pronto, assim, boa tarde, já obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Gostamos de ser aqui da doutora Mariana. É assim, conforme estava a dizer a Crónica, isto de ser artista não é aquilo que nós às vezes vemos, que o artista é uma pessoa que faz os quadros, vende por um determinado valor que quase exorbitante, e não é bem assim a vida do artista. Nós dedicamos muitas horas ao trabalho, praticamente vida social não temos, apesar de estarmos atentos ao que se passa no mundo, não é? Temos de estar atentos ao que está a passar no mundo, mas temos de ter assim uma dedicação mesmo bastante grande, e ao fazer esta exposição foi um contributo da minha parte, do meu trabalho, porque aconteceu a situação em 2019, no final de 2019 começou-se a falar na Covid, e depois, a partir daí, eu como tenho uma galeria e tenho um espaço onde dou aulas de pintura, acontece que o que aconteceu a mim aconteceu com a maior parte das pessoas, que esses espaços ficaram desertos, deixei de ter alunos. Seria uma situação bem complicada se vivesse só da pintura. Portanto, a verem que a vida dos artistas, atenção, eu não estou aqui já para me comprar em quadros, só para apresentar como é que é a vida dos artistas em Portugal, também poderá ser também nos outros países, mas é esta a nossa realidade. Se não tivesse o trabalho, era muito complicado aguentar 2 anos sem alunos, sem vendas, portanto. Então o que é que eu pensei? Bom, já que estou parado, já tinha há muito tempo este projeto de fazer uma exposição sobre a violência doméstica, eu disse, olha, vai ser agora que eu vou fazer este projeto. E este projeto, na altura, eu comecei a pensar assim nesse sentido. Eu até fiz um convite através do Facebook, que a minha ideia era esta: eu dou a cara pela violência doméstica. O princípio o mote partiu desta situação. E então falei com várias pessoas, assim, olha, gostariam de apresentar, gostaria de dar a sua imagem, porque eu estava a pensar fazer uma parede com 50 quadros e todas aquelas pessoas estavam a dar a cara, mas contra a violência doméstica. Em que elas estavam a dizer, eu sou contra a violência doméstica. Era quase como elas estarem-se a comprometer perante o problema da violência doméstica. E muitas pessoas ficaram assim, dar a cara, mas quê? Mas porquê? Se vai estar a minha cara na parede, eles vão pensar que sou vítima de violência doméstica. Quer dizer, ainda existe muito esta situação das pessoas, a cara das pessoas estar associada à violência doméstica. E eu disse, não, é só para que a sua cara esteja presente numa exposição e dizer que várias pessoas são contra a violência doméstica. Mas a preocupação principal foi sempre essa. Mas eu não quero parecer que estou ali naquele lugar e eu posso ser considerada vítima de violência doméstica. E então optei e disse, bem, eu acho que isto está a ser assim um bocadinho complicado, então optei por
mudar o tema e ter uma abordagem diferente. E, portanto, esta abordagem diferente tem a ver um bocadinho com o que é o naturalizar. Isto é assim, nós em Portugal fomos naturalizando as coisas, não é? Oh, minha filha, tu casaste agora, aguenta-te, não é? Ou entre marido e mulher, isso mete a colher, ou até que a morte nos separe, não é? Portanto, são coisas que a violência doméstica foi ganhando terreno porque foi naturalizada. Foi naturalizada, em certa forma, as pessoas deixaram de ouvir o que se passava na casa do outro, não é? Porque também é assim, não é fácil. Não é fácil a situação da violência doméstica, porque muitas das vezes a vítima protege o agressor, não é? Portanto, são situações muito, muito complicadas e difíceis das pessoas dizer assim, eu estou aqui e vou acusar porque esta pessoa, o vizinho, não sei o quê, maltrata a mulher, ou a mulher maltrata o homem, portanto nem sempre é do homem para a mulher, mas muitas vezes também da mulher para o homem, ou até mesmo, pronto, principalmente também as crianças estão no meio dessa situação. Porque depois eu vou apresentar, depois eles daqui a bocado estão bem. Portanto, isto é uma situação que tem que ser trabalhada ao longo de muitos anos. Não é uma coisa que se resolva de um dia para o outro, não é? É cultural, é uma coisa que é cultural. Eu apenas o que estou a fazer não é acabar isto que eu estou a fazer, não vai ser para acabar com a violência doméstica, mas sim é um contributo que eu estou a fazer para a sociedade, para também chamar a atenção, para que este assunto se vá falando, que se comece a ser naturalizado nós falarmos sobre a violência doméstica. E foi assim, então o tempo que eu tive sem os alunos, sem esse trabalho, se não vou fazer esta exposição. Na altura tive o apoio da Delegação da Cultura do Norte e então foi a altura ideal para eu trabalhar. Penso eu que a situação da Covid, em certa forma, foi boa para a criatividade. Penso eu já ouvi vários artistas a falarem nisso, porque nós geralmente quando estamos num mundo que é normal, nós estamos sempre preocupados em ter que fazer este trabalho, fazer aquela encomenda, depois olha, temos este horário, temos aquele. Quer dizer, e quando nós temos o tempo de dizer assim, não, agora tu ou não fazes nada, seja sentado no sofá, ou vais fazer alguma coisa que tu queiras fazer. E é nessas alturas que nós aí tornamos muito mais criativos, então, não, vou fazer isto porque quero fazer. E foi o que aconteceu, e pronto, acontece que nós estamos a fazer um trabalho relativo com um determinado tema, é complicado, começamos a fazer um quadro, olha, fazer este trabalho, fazer aquele, fazer o outro, não sei o quê, mas com o tempo começamos a ficar envolvidos naquele tema, é um tema pesado. Aquilo acaba por nos também atingir, não é? E depois nós começamos a estar envoltos assim numa energia muito negativa. E depois começamos a ver, o que é que eu ouvo? A questão é que eu nunca me questionei no sentido de que tema é que eu vou fazer. Estou a falar de tema dentro da área da violência doméstica. Porque uma coisa que não falta é temas sobre a violência doméstica. Mas de todas as maneiras. Maneiras efetivas e situações que nós até... Eu, se calhar, para encontrar as pessoas, tenho que puxar um bocadinho para ver, mas não é necessário. Basta ir aos jornais, basta ver a televisão, ou se calhar basta ver o que é que se passa no nosso dia-a-dia. E o que eu quis também fazer nesta exposição não foi fazer uma exposição que fosse assim muito... as pinturas que eu trabalhasse não fossem assim muito... mais de ver, não é? Que fossem assim muito chocantes. Não queria entrar muito nessa parte de chocar. Mas sim é como acontece com a violência doméstica. É uma coisa que nós somos capazes de encontrar pessoas e passamos com as pessoas pela rua e tudo e não sei o quê, e não detectamos que a pessoa é vítima de violência doméstica. É uma coisa que está lá, mas está camuflada. Portanto, e é isso que eu também pretendia fazer nos meus quadros. Era falar sobre a violência doméstica,
mas que as pessoas com o tempo e com o olhar dos quadros vão identificando o que é que está lá, o que é que aquilo quer dizer. Portanto, foi um bocado isso. No final, depois de uma pessoa estar muito tempo a fazer este tema, houve um quadro que eu fiz, que depois vão ver, que é um dos últimos quadros que eu fiz, em que não és minha, não és de ninguém. Portanto, eu fui buscar um bocadinho esses temas que se vão naturalizando nas nossas sociedades. Porque, é assim, por muito que uma pessoa seja subtil ao apresentar os temas, há alturas que nós devemos dizer, chega, basta, não é? E dá essa vontade. Mas o que é certo é conforme eu estou a dizer. Não vou ser eu que vou resolver a questão. Apenas estou a pôr um ponto, a pôr uma palavra só sobre esse tema. E por isso que hoje estamos aqui, estamos a falar sobre violência doméstica. E é por isso que foi que eu fiz a exposição. Pronto, e espero que gostem e que apreciem isto, principalmente as obras. E pronto, e obrigado pela presença também. Boa tarde a todos. Compete por protocolo terminar e já há muito pouco para dizer. Em primeiro lugar, agradecer à Verónica e dizer-lhes que, para além da Associação para a Criação de Eduardo Teixeira Pinto, a Casa da Granja está-se a tornar, neste momento, uma marca, um caso sério na cultura em Amarante. Em segundo lugar, agradecer ao Jorge Marinho por ter trazido esta exposição aqui e este tema. Há dias, não há muitos dias, há 2 dias, falava com um colega meu, um amigo meu, aliás, que já não é colega, que eu já não sou advogado, mas um ilustre advogado desta praça, que me dizia que os números da violência doméstica em Amarante são alarmantes. Portanto, são alarmantes que o procurador ou a procuradora que está adscrito a esses processos passa a semana toda a trabalhar nesses processos. Portanto, este problema é um problema muito grave, não só em Portugal, mas em todo o mundo. É um problema educacional, já passou da tradição de bater na mulher para um problema educacional muito relevante. É um problema que tem que ser combatido, não é só com estes pais, mas dentro da família. Nós dizemos muitas vezes que amamos a nossa mulher, certo? Mas bater não é só deixar de amar a mulher, é deixar de amar o ser humano. Portanto, esta exposição, para além do valor pictórico que tem, que é a demonstração do véu, é também a expressão da sensibilidade do autor e aquilo que deve ser uma exposição, uma obra de arte, que é a intervenção cultural, a intervenção social, seja do belo, seja para nos dar aquelas picadas, aqueles tiros de alarme daquilo que vai acontecer, que está a acontecer e que acontece diariamente na casa ao lado. Porque, deixem-me dizer, já muitas vezes ouvi pessoas dizerem que ouviram barulho em casa e era a mulher que estava a bater no homem, ou vice-versa. O que é facto é que nunca ninguém ligou para a polícia porque não quer criar má vizinhança. É preferível praticar um outro crime a ter má vizinhança. Por isso, obrigado por esta exposição, obrigado pelo trabalho que fazes em Amarante e obrigado a vocês que efetivamente são aqueles que dão suporte à cultura em Amarante. A cultura não é feita pela Câmara, a cultura é feita pelas pessoas que vêm aqui, gostam de estar aqui e, afinal, também gostam do lanche que no fim nos dá prazer, porque aí estamos a conviver uns com os outros. Obrigado por tudo e obrigado por estarem cá. Obrigado.
fundamental Ver a exposição. ver a exposição. Mas também, se quiserem comprar, eu vendo. Conforme eu tinha falado, este quadro aqui tem a ver com esta situação que é entre marido e mulher no cemitério. São estas justificações populares e o que é que se vai naturalizando em relação à violência doméstica. É por isso que aqui nem está aqui nem está um nem outro, quer dizer, são os dois, não é? Portanto, isto não há quem é o culpado, quem é o agressor, quem é a vítima, portanto, isto é um problema que não é só de um, é de dois. Isto tem a ver também com a própria tonalidade, tem a ver com a própria ação, com a violência, com a agressão que há. E foi este o quadro que surgiu aqui. Em relação a este, eu agora com a Verónica, eu já disse à Verónica que vai ter que me emprestar os sofás. Os sofás também trabalham muito bem com as obras. E este é um caso. Eu gosto de ver aquela obra, mas com o sofá por baixo. Isto tem a ver com a violência doméstica em relação entre a mulher, portanto é o homem que é aqui a vítima. Geralmente é sempre uma violência mais psicológica do que física. É por isso que não quis criar aqui um partido, nem estar a dizer que nem estar a criar quem é o culpado e quem não é. Portanto, é como estou a dizer, isto tem a ver com uma questão mais cultural e educacional do que propriamente quem é o mau, quem é o bom. O quadro seguinte tem a ver com o quê? Com o agressor é uma pessoa que já foi julgado, já foi acusado, ele tem uma pulseira eletrónica, não é? Mas a vítima continua até mesmo propriamente a visitá-lo e a venerá-lo e pronto. E este quadro tem a ver um bocadinho isto. Vou buscar um bocado aquela situação da visão de Madalena, quando estava lá aos pés a Cristo, portanto é um bocado esta. Vou buscar também imagens que nos são um bocadinho familiares, não é? Em relação àqueles quadros que estão ali, portanto, estes aqui, estes têm a ver com esta situação que é a pessoa que sofre violência doméstica não é uma coisa que é visível. Portanto, pode ser uma mulher que está muito bem apresentada, tem ali um batom, mas que a parte de baixo é o invólucro de uma balda, não é? Então vemos uma mulher que pode estar muito bem arranjada, mas é muito bonita, é muito coisa, mas pode estar sempre sobre o medo do agressor, não é? Há sempre o medo presente. E ali é a mesma coisa, também o ramo de flores também tem a ver um bocadinho com essa situação. Muitas das vezes isto também faz parte do próprio círculo agressor, muitas das vezes agride, mas depois desculpabiliza-se pelas atitudes que tem. Isto foram os temas que me foram surgindo ao longo desta criação. Não é? Pronto, e também depois podemos ir para outra sala agora que tem mais... Sim, nós vamos passar às aulas bordadores. Tudo isto são técnicas mistas. Sim, isto aqui, pronto, a técnica é assim. Isto aqui, em termos da técnica, isto tem colagem de papel, isto é, o aplico também acrílico, principalmente óleo, é carvão, isto uso muitas das vezes é pincel e uso cartões de multibanco. Os cartões de multibanco é para raspar a tinta, portanto, não, cartões de multibanco não, é para raspar a tinta, esponjas, papel, portanto, isto é quando o ateliê está, quando eu estou a trabalhar, aquilo está tudo num estado de sítio que é complicado. É por isso que para mim é muito mais difícil estar assim a fazer assim as exposições do que propriamente quando estou lá no ateliê. No ateliê estou todo pintado, está lá o meu gato
E pronto, e é diferente. Aqui é mais... Aqui Não, é mais estava a rir porque agora que vamos iniciar a Agostina, portanto, pintava, escrevia sempre com um gato em cima da mesa e tal. E o Jorge eu pinto e o gato acompanha. Exatamente. Lindamente para o gato. Não, o gato É verdade, acompanha. escrevia com os gatos. Eu gosto da presença dele. Gosto da presença dele. Não gosto é que qualquer lado, para onde é que eu vou, vai sempre o gato atrás de mim. Parece um cão. O gato anda sempre atrás. Mas já gosto da presença dele e faz-me falta. E é um animal inspirador. Eu gosto muito do gato porque é tranquilo e tudo e dá-me essa tranquilidade. Pronto, mas então vamos então para a próxima. Para a sala dos jogadores. Em relação a este quadro, se repararem aqui, depois aqui ao fundo, eu também tenho a intervenção do meu filho, daqui o Pedro. Ele também. Eu disse ao Pedro: olha, fazem uns rabiscos de quadro. E pronto, e tem aqui a marca dele. Isto aqui foi o pintor, esta parte foi o pintor. Portanto, isto são coisas dele. Os trabalhos dele, assim, um bocadinho esta parte. O que é que vai ficando e as recordações que nós vamos que vai deixando assim, quando na própria criatividade. E agora vamos então para outra sala. É por aqui. É por ali? É por ali? Eles quando fizeram o projeto aqui da casa, eles já estavam a contar com esta exposição. Claro, obviamente. Aliás, eu disse logo, nunca simplesmente uma coisa, e já se diz que foi logo pensado. Foi logo pensado. Porque eu era para fazer uma série deles, era para fazer 10, 15, 20 quadros assim. Que era o quê? Isto é, muitas das vezes acontece esta situação. Quem mata depois está por suicidar, não é? Portanto, acabamos de ver uma pessoa que é vítima, mas depois também é um agressor. E eu queria fazer, mas só que depois chegou um ponto que também, quer dizer, parte emocional acaba por também nós ficamos muito envolvidos nisto, então, como já tinha feito para 19 quadros, na altura, acho que se ia parar, mas foi conforme disse a Verónica, vamos ver se pode ser que eu consegui fazer mais 2 por ali. Porque era essa, criar um bocadinho para as pessoas verem o impacto. O que é que este tipo de crime produz em Portugal e no resto do mundo? Nada, não é? Em termos de medicina. Portanto, este é um desses quadros. É claro que é conforme aquilo que estou a dizer. É sempre com o cuidado de toda a envolvência que eu faço para não criar uma coisa que seja impactante no sentido de não se poder olhar para o quadro. Não é? Este é aquele quadro que eu estava a falar nesse sentido, não é? Tem a ver com não és minha, não és ninguém. E é logo assim uma coisa direta. Pronto, basta ler, vê-se logo o que quer dizer o quadro. Não é? Aquele outro quadro que está ali, que tem a ver com a violência sobre os idosos. Aquilo é uma senhora que na altura estamos a falar sobre isso, e ela também sofre. Ela sofre sobre essa situação de violência, mas é uma violência muito mais psicológica, não é física, mas é mais psicológica. E eu disse, olha, não se importa que eu então tire de uma fotografia. Eu disse, não, eu poso para a fotografia. E até foi ela que escreveu o socorro com o S ao contrário, não é? Porque é o S dela, não é? Mas ela está ali com uma pose assim mesmo, não é? Pelo menos não perdeu, foi a sua dignidade, não é? É uma pessoa que apresenta-se ali com, tem ali quase uma placa que parece quase um presidiário que mostra ali um número, mas não perdeu a dignidade dela. Pronto, e depois tem ali a parte que tem a ver com o acuso, a pessoa ser vítima e a pessoa dar a cara, eu acuso, não é? Em relação àqueles quadros que estão ali à frente, tem a ver com a violência sobre as crianças, que é, acabamos por os pais, não é, ou as pessoas que vivem com as crianças, acabam por gritos daqui e gritos ali. Quem é que é vítima no meio disto tudo?
vai ser sempre a criança que está ali no fundo e ele a tapar os ouvidos, não é? Portanto, também foi para abordar também um bocadinho essa violência doméstica sobre as crianças. O impacto que nós produzimos sem nos aperceber, o que é que causa nas crianças. Portanto, o que eu tentei foi focar um tema aqui, outro tema ali, mas, quer dizer, eu poderia fazer 20, 30, 40 ou 50 quadros e acho que ficava sempre alguma coisa para contar, alguma coisa para dizer, não é? Mas pelo menos para tocar um bocado, um bocadinho para as pessoas verem que isto é muito mais abrangente do que aquilo que uma pessoa pensa, não é? Portanto, é geral, é de uma sociedade, é de um país, é de uma comunidade, portanto, é muito abrangente, muito mais do que só aquela situação de uma pessoa negativa, não é? E agora então vamos então para outra sala, não é? O sofá joga muito bem na vida. Pronto, é assim, este quadro é o que está no cartaz. Este quadro tem várias leituras, precisamente não é essa a minha função, no sentido de dizer o que é que o quadro representa, qual é o significado do quadro, não é? Este quadro tem várias leituras, mas pode ter muito mais do que aquilo que eu estou a dizer. É um quadro que tem a ver com uma mulher que está enforcada, está ali, faz parte, eu chamo o nome do quadro, é o Porta-Chaves. Este quadro tem a ver com, as leituras que eu faço têm a ver com esta situação, que muitas das vezes as pessoas, as vítimas têm a chave da sua liberdade, mas muitas das vezes não têm coragem suficiente para passar para além da porta. Então acabam por cometer suicídio por ser a única, não sei, ser a única saída que supostamente possam acreditar que vai acabar com a vida. Ou também, pode ser considerado um porta-chaves ser aquela situação de sentimento de posse em relação a uma determinada pessoa. Portanto, este quadro é como estou a dizer, para além disso tudo, eu quando olho para este quadro, para mim dá uma sensação sempre de calma, de alguma coisa que naquele momento ali terminou. É um bocado isso que me traz. O sofá, eu gosto de sofá ali também, porque joga muito com o quadro, também faz a ligação com o que é um objeto do interior da casa, não é? E também tem uma coisa interessante esta exposição, porque nós estamos aqui a falar, as pessoas que estiverem noutra sala assim capazes de ouvir que nós estamos aqui a falar. Portanto, isto tem a ver mesmo com esta situação, que é Paredes de Estuque, tem a ver com o nome da exposição, é Paredes de Estuque, tem a ver com a ideia do que, não é? Que numa parede de estuque é uma parede fina, em que nós facilmente somos capazes de captar o que está para passar no mundo. Em relação ao outro quadro, tem a ver com esta ideia de até que a morte nos separe, não é? Portanto, parece que a pessoa tem um momento feliz, não é? Casou, mas parece que já vem logo com o estigma ou quase com a sombra de que se nós só nos separamos se um dos dois morrer, não é? Mais ou menos por aí. Portanto, muitas vezes os recortes têm ali, são colagens que eu faço, pego nos jornais que falam sobre violência doméstica e vou também adicionando aos quadros, não é? E é mesmo nestas ideias que eu também quero desconstruir um bocadinho esta situação entre marido e mulher, se mulher, até que a morte nos separe. Portanto, todas essas coisas que fossem naturalizando é uma ideia de desconstruir tudo isso, não é? Agora, em relação aqui a isto é só uma maneira que é só para dizer este vermelho que está aqui, não é? Que tem a ver quase como se fosse a imagem de um disparo, de uma situação. Isto na altura tive que ter um bocadinho de pontaria, porque peguei numa esponja, isto era só de um quilo, portanto, uma esponja de tinta, toda cheia de tinta vermelha, e depois tive que acertar aqui. Portanto, isto tem a ver, foi uma das. Foi a maneira conforme eu
eu fiz aquela marca ali também. O resto é conforme eu digo, todo este trabalhar que está aqui é tudo raspado, isto trabalha-se com camadas finas sobre outras camadas. Trabalha-se com óleo, mas muitas vezes o que é que põe secativo, que é para depois no dia a seguir ter a possibilidade de continuar a trabalhar. Todas estas partes aqui que estão assim, que vai marcando, isto tem a ver com o quê? Com cartolinas que vou rasgando e a própria cartolina fica por baixo, então vou raspando. Então vai marcando e vai criando estas transparências no quadro. Portanto, é um bocado isso. E depois, é claro que quem trabalha um bocado o figurativo com o abstrato, e eu tenho que tentar conjugar esses dois mundos, não é? Que é o abstrato e o figurativo. É por isso que eu também gostei muito desta exposição, também pela parte técnica, porque tem outro desafio. O desafio do figurativo, isto é quase como isto nem tem nada a ver, que eu estar a comparar nem nada disso, mas muitas vezes o Leonardo da Vinci, ele também fez muita coisa, atenção, isto não tem nada a ver com comparação, mas é para chegar a esta situação. Muitas das vezes ele dizia assim, porquê que eu vou terminar o quadro se eu já sei como é que ele vai acabar? E muitas das vezes é isto, se não há um desafio, e para mim o desafio maior tem a ver com esta situação do tal abstrato que está aqui por trás, porque o figurativo é uma coisa concreta, nós vemos de uma maneira ou de outra, conseguimos chegar lá, de certa forma. Agora o abstrato, trabalhar todas estas cores e criar aqui uma certa harmonia e um discurso em que as próprias cores estejam aqui a trabalhar entre elas e criar aqui uma parte que se possa dizer tem a ver com o próprio sentido estético, não é? É desafiante. Portanto, gostei muito deste trabalho por causa desse desafio do próprio abstrato, não é? Em relação àquele trabalho ali, que é um trabalho que é, conforme estava a dizer, que foi mesmo, se possa, trabalha muito bem com o granito, não é? Há aqui coisas que acontecem que há muito, que eu ainda estava a comprar aqui, isto foi por acaso, estas situações, não devemos falar de uma casa, não é? Mas pronto, tem com estas coisas, até mesmo de trabalhar da própria pedra, ela quase que entra em quase vem por aqui, eu disse, pá, parece que até o próprio desenho, não é? Nós a montar a exposição, sentávamos ali e olhávamos. Olha, aquilo parece que faz um rasgo na parede. Olha, e depois até mesmo este papel, que é o papel de embrulho, não é? Que acaba por ter também a mesma tonalidade que o tomate em termos da parede, e parece que a própria parede sobressai do quadro e o quadro também funciona na própria parede. Pronto. Mas este trabalho aqui tem a ver com o quê? É um tríptico. Foi a primeira vez que estou a usar este tríptico separado, não é? Foi a primeira vez, que geralmente faço sempre junto com aquele também é um tríptico, mas para mim faz sentido estar junto. Foi a primeira vez e gostei de ver a maneira conforme ele está apresentado. Isto são as 3 fases da violência doméstica. Portanto, isto tem a ver com, primeiro é insultar a pessoa, pronto, destruir um bocadinho a autoestima, culpabilizar, depois parte para a agressão e depois da agressão vem o perdão, não sei o quê, portanto, tem a ver com este círculo todo vicioso. Isto é um círculo que já se fala em todos os temas que se fala sobre a violência doméstica, fala-se nas 3 fases da violência doméstica. Portanto, é este o círculo vicioso da violência doméstica. É por isso que é difícil de parar, de forma que isto é uma roda sempre, vai ser sempre assim. É claro que isto não é sequencial, com o tempo, vai-se alongando durante o tempo. Não é? E a pessoa só quando acorda, sendo a própria vítima, é que tem que ser a própria vítima a dizer chega, não é? Porque se não for ela, muitas vezes, eu costumo dizer, muitas vezes não consegue encontrar uma saída para esse problema e às vezes acontecem essas coisas. Mas não deixa de ser uma luta de uma pessoa sozinha. É como tudo. Pessoas que estejam ligadas com vícios de droga e outras situações, penso que tudo isso as pessoas só conseguem superar se forem elas. É claro que hoje em dia tem mais apoios que havia antigamente os apoios eram muito pequenos, hoje em dia há já a própria sociedade em si, tanto judicial como também em termos sociais e tudo, já tem uma resposta mais assertiva em relação a estes temas.
Pronto, e é assim, olha, é o final da exposição. Espero que tenham gostado e desde já muito obrigado pela presença e espero que para a próxima vez traga outro tema, não sei. Também já estou a ser um bocado habitual a estar aqui, não é? Já foi a apresentação. Já veio apresentar o livro, já veio apresentar o livro. os contos de Miguel Torga, não é? Portanto, e foi que há cerca de 3 meses. Vai, 3 meses, talvez, penso eu. Sim, foi para e agora volta e voltará novamente. E agora também, e espero que sim. E obrigado mais uma vez pela maneira conforme recebeu a Verónica. E pronto, e só desejo que isto continue na maneira que vai e os maiores sucessos em relação ao espaço e também ao seu percurso em termos de. Obrigada, Jorge. E o contributo que faz também em relação. Jorge, além de ser um excelente pintor que todos nós podemos comprovar, é uma excelente pessoa. É assim, uma pessoa excepcional. E portanto, tive o maior gosto em tê-lo cá, porque as suas obras que eu amo, que eu adoro, já disse isso. E exatamente por si, porque é uma pessoa fantástica. Obrigado. E portanto, agradeço muito. Muito obrigado. Vamos ouvir. Então, muito obrigada a todos pela presença. Jorge, é um gosto tê-lo cá. Muito obrigado. E voltará mais vezes, certamente. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Muita sorte. E vai arte.